A paz do Senhor, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, você que já nos acompanha ou você que está chegando agora ao nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Nós estaremos estudando, irmãos, neste quarto trimestre de 2025, aqui pela classe dos adultos, a nossa revista bíblica da Escola Dominical, que terá como tema Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Amém? Então nós estaremos iniciando agora, nesta primeira lição, este trimestre que, creio eu em Deus, será abençoado e nós aprenderemos muitos juntos aqui. Eu criei uma playlist, irmãos, para colocar estas aulas deste trimestre aqui, e esta playlist ela está com o título A Antropologia Bíblica. E o que vem ser essa antropologia bíblica? É o estudo do ser humano nas suas três composições: corpo, alma e espírito. Isso é o que nós estaremos estudando neste trimestre aqui. Fique comigo, a aula está começando e eu creio em Deus que será bênção para a nossa vida. Nós temos como título para esta primeira lição, que será lecionada dia 5 de outubro de 2025, o homem, corpo, alma e espírito. O nosso texto áureo se encontra lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 23, justamente para embasar esta tricotomia humana. Diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui Paulo nos deixa claro na Escritura que nós somos formados de espírito, alma e corpo. A nossa verdade prática, ela vem dizendo: Deus nos fez corpo, alma e espírito para glorificá-lo eternamente com todo o nosso ser. Aqui eu já gostaria de trazer aos irmãos uma referência bíblica lá em Isaías capítulo 43, no versículo de número 7, que vem nos dizendo: A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, eu os formei e também os fiz. Nós vamos ver na lição de hoje que o ser humano ele foi criado para glorificar o nome do nosso Deus. Nós temos como leitura bíblica em classe Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 28, também o capítulo 2, do versículo 7, versículo 18, versículo 21 e versículo de número 23, que nós estaremos fazendo menção agora. Gênesis, então, capítulo 1, no versículo de número 26, ele diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Verso de número 28 diz assim: E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e a dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Gênesis no capítulo 2, no versículo 7, diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. O verso 21 diz assim: Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. Verso 23 diz assim: E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Amém? Nós temos três objetivos para a nossa lição de hoje. A primeira lição deste primeiro trimestre de 2025 diz assim:
levar os alunos a entenderem que o ser humano é formado por corpo, alma e espírito, é o primeiro objetivo. O segundo, ensinar a diferença entre alma e espírito com base nos termos originais, mostrando que ambos compõem a parte imaterial do homem. E o terceiro objetivo, conscientizar sobre a importância da harmonia entre corpo, alma e espírito, destacando como que os desequilíbrios em algumas dessas áreas podem afetar as demais. Amém? Nós temos como parte motivacional para a nossa lição de hoje que muitas vezes nós tentamos lidar com questões emocionais, espirituais ou físicas sem entendermos como Deus as criou, como Deus nos criou. Portanto, nesta lição que nós estaremos estudando, nós vamos adentrar, né, sobre como nós fomos formados, né? Como foi formado o corpo do ser humano, como foi formada a alma, o espírito e como essa compreensão nos ajuda a viver de forma equilibrada segundo a vontade de Deus, que o apóstolo Paulo vai nos dizer lá em Romanos capítulo 12. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Então, essa parte motivacional, nós estaremos trazendo aqui aos irmãos como viver em equilíbrio com essas três características que nós temos, nos leva a ter uma vida saudável. Amém? Nós temos como parte de introdução para a nossa lição de hoje o que? Nós estaremos vendo aqui, como disse aos irmãos neste trimestre, então, esta solene, maravilhosa e exclusiva criação, bem como a importância de uma vida equilibrada e saudável. Olha só, vida equilibrada e saudável no espírito, na alma e no corpo. É bem verdade que se uma destas três características, essas três composições, ela não estiver bem, né, ela vai afetar a outra. Então, sob o que? A perspectiva cristã, nós também estaremos abordando a queda, a redenção, firmados na esperança de nosso completo, iminente e eterno retorno ao nosso Criador. Então aqui nós temos que trazer aos irmãos, nesta primeira lição introdutória, que Deus criou o homem de uma forma especial, com um propósito especial. E qual foi esse propósito? A adoração ao seu santo nome, como ato de coroamento da sua criação. Então o homem é o resultado de uma ação divina, pessoal e plural, como nós podemos ler, né? Lá em Gênesis capítulo 1, no versículo de número 26, quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem. Ainda o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 4, versículo 15 ao 17, ele vem dizendo assim, ó, dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com toda a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Você pode glorificar a Deus por esta promessa, então, ó, a iminente e eterno retorno ao nosso Criador, né? Nós iremos retornar ao nosso Criador. Nós temos como palavra-chave para esta lição de hoje a palavra tricotomia, e durante a aula nós estaremos entendendo este conceito. A nossa lição, ela tem três tópicos para serem estudados. E como os irmãos sabem, ou você que está chegando agora, esta revista ela traz os objetivos específicos, ela traz os seus tópicos e ela traz os seus subtópicos para estarmos estudando. O primeiro tópico que nós iremos estudar, a tricotomia humana. O segundo tópico que estaremos estudando aqui pela misericórdia de Deus é a distinção entre alma e espírito. E o terceiro tópico, a intenção das três dimensões. Amém? Então, caminhando agora para o nosso primeiro subtópico, nós temos
a doutrina e teologia. Aqui nós vamos estar vendo que a doutrina do homem, também chamada de antropologia bíblica, como citei aos irmãos que criei uma playlist aqui para colocar estas lições, ela está fundamentada em toda a Escritura, numa revelação suficiente para demonstrar, primeiro, quem é o homem, segundo, como o homem foi criado, e em terceiro, qual o propósito para que nós fomos criados. Então, esta antropologia bíblica, ela estuda o homem desde a sua origem, constituição e existência, considerando o período anterior à queda, o pecado original e suas consequências, o plano redentor e a eternidade. Algumas perguntas surgem na existência do ser humano. Quem nunca ouviu essas perguntas? Quem é o homem? De onde veio? Para onde este homem vai? E a Bíblia, a Escritura, a santa palavra do Senhor, ela nos traz estas respostas e nós estaremos adentrando isso em todo este trimestre aqui. Quero também trazer aqui aos irmãos a respeito, de que a Bíblia é o nosso livro, o nosso manual de fé e conduta. A Bíblia é quem tem as respostas para estas questões, que a humanidade faz. Quem é o homem? De onde veio? Para onde vai? E nós podemos confirmar isso lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, que diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Verso 17, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído por toda a boa obra. Ainda o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, no verso 12, ele vem dizendo assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas. Aqui nós podemos já entender esta composição humana, espírito, alma e corpo, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, amém? Então, neste primeiro subtópico aqui, nós falamos um pouco sobre a doutrina e teologia e trouxemos também o conceito sobre antropologia bíblica. O segundo subtópico, ele vai tratar sobre a tríplice natureza. Aqui, a teologia utiliza o termo tricotomia para tratar da tríplice constituição do ser humano. Qual constituição? Nós já trouxemos em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo de número 23. Corpo, alma e espírito. Então, essas três substâncias ou componentes do homem são descritas tanto no Antigo Testamento como também no Novo Testamento. E o próprio Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, plenamente, homem e plenamente Deus, ele também possuiu, e possuía essas constituição. Nós vamos ver agora algumas referências bíblicas, primeiro lá no Antigo Testamento, para embasarmos essa tricotomia. Deuteronômio capítulo 4, no versículo de número 9, diz assim: tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. E ainda podemos trazer aqui o que o salmista ele vai nos dizer lá no Salmo de número 42, no verso de número 11. Porque estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. E ainda, para embasarmos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encarnado homem, plenamente Deus, ele também possuía essa constituição. Olha o que diz lá em Lucas, capítulo 24, no versículo de número 39. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. João capítulo 12, verso 27, vem dizendo: agora minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. Então, em Lucas 24, 39, fala aqui do corpo de Jesus Cristo. Em João 12, capítulo 27,
fala aqui do que? Da alma do nosso Senhor. E Lucas, capítulo 23, verso 49, diz: E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Então, o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, né, também possui, né, quando ele foi encarnado aqui, corpo, alma e espírito. O subtópico de número 3 vem tratando agora sobre físico e espiritual. Aqui, o processo formativo usado pelo Criador é que espírito foi constituído de uma combinação única, o elemento físico, ou seja, o pó da terra, com o elemento espiritual, o sopro divino. Ainda podemos trazer que tornando o homem um ser vivente diferente de todos os demais. Como assim? Vamos ver aqui os exemplos a respeito dos anjos e dos animais. Os anjos são seres espirituais, porém sem corpo material, como nós podemos ver lá no Salmo de número 33, no verso de número 6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo espírito da sua boca, ou seja, o exército de anjos aqui, seres espirituais. Ainda podemos trazer a diferença entre os animais, que não possuem a parte imaterial que há no homem, ou seja, alma e espírito. E a alma do animal, a sua vida, se restringe ao corpo e se esvai com ele. Onde está escrito isso? Lá em Levíticos, capítulo de número 17, versículo 13 e 14. Também qualquer homem dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinarem entre eles, que caçar animal ou ave que se come, derramará o seu sangue e o cobrirá com pó, porquanto a vida de toda a carne é o sangue. Por isso tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o sangue. Qualquer que comer essa será extirpado. Então, nós podemos estar vendo aqui, né, a diferença entre o físico e espiritual. Também trouxemos exemplos aqui sobre os anjos, que são seres espirituais, e sobre os animais, que ali não passa de carne, eles não possuem a parte imaterial. Então, como resumo para este tópico de número 1, nós temos: o ser humano foi criado por Deus com uma natureza tricotômica, corpo, alma e espírito, revelando seu propósito e dignidade única na criação. Hein? Vamos estar caminhando agora para o tópico de número 2, onde nós temos a distinção entre alma e espírito. Primeiro subtópico, a alma. Aqui, a distinção entre a alma do homem e do animal é evidenciada no processo criativo, como nós já vimos no tópico anterior. Então, aqui, a alma do homem constitui uma substância espiritual, incorpórea, invisível e imortal. É dotada de razão, de sentimento e vontade, atributos dados por Deus ao homem para exercício de sua missão, especialmente sua vocação relacional com o Criador e com os semelhantes. Algumas referências bíblicas para embasarmos esse subtópico. Primeiro, Daniel capítulo 12, no versículo 2, que diz: E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Ainda podemos trazer aqui uma outra referência bíblica, lá em Apocalipse, capítulo de número 20, no verso 4, que diz assim, E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Então aqui, para nós conceituarmos biblicamente sobre a alma do ser humano. O segundo subtópico, ele vai falar sobre o espírito. Aqui nós temos, que do hebraico ruá e do grego pneuma, o espírito do homem provém de Deus e constitui sua principal dimensão. É por meio dele que mantemos nossa comunhão com o nosso Criador, que é o quê? O Pai dos Espíritos, conforme nós podemos ver em Hebreus capítulo 12, no verso 9. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos,
não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Então aqui a Bíblia afirmando que Deus é o Pai, né, dos Espíritos, né, Pai dos Espíritos. Junto com a alma e inseparável dela, compõe a parte imaterial do ser humano. Vamos entender este conceito aqui, ó. À luz das Escrituras, o Espírito é a fonte da vida recebida de Deus, ou seja, o Espírito usa e transmite essa vida à alma, que por sua vez a expressa por meio do corpo, utilizando seus sentidos físicos para explorar o mundo exterior e dele receber as necessárias impressões. Ou seja, tem que ficar claro, né, nesta lição de hoje, como objetivo principal, que são 3 elementos que formam um único ser ou pessoa, ou seja, o espírito, a alma e o corpo, que é a nossa tricotomia. O resumo deste tópico de número 2, ele vem trazendo, ó, a distinção entre alma e espírito, mostrando que ambos compõem a parte imaterial do ser humano, mas com funções diferentes na relação com Deus e com o próximo. Tem que ficar claro que há o que? Uma distinção, há o que? Uma diferença entre alma e espírito, tá bem? Caminhando para o tópico de número 3, nós temos a interação das 3 dimensões. Aqui nós estaremos estudando primeiro o corpo, afetos e somatização. O corpo, que nós chamamos, né, do grego de soma, é a parte material do ser humano, por meio da qual comumente manifestamos os atributos da alma e do espírito. Empregando o vocabulário coração, uma das principais palavras utilizadas aqui, né, no Antigo e no Novo Testamento como sinônimo para alma, olha o que o sábio Salomão ele vem nos trazendo lá em Provérbios capítulo 15, no verso 13. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Então aqui a Bíblia ela traz também o sinônimo, né, de alma como coração, e nós trouxemos um texto aqui lá em Provérbios capítulo 15 no verso 13. Também poderíamos citar Provérbios capítulo 14 no verso de número 30, que o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Então, identificados como doenças psicossomáticas, a partir do século XX, muitos problemas físicos decorrem de crises da alma e também do espírito, inclusive de pecados. Olha o que o salmista nos traz lá no Salmo 31, no verso 9 e 10. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre. Porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiro, a minha força decai por causa da minha iniquidade, ou seja, por causa do meu pecado, e os meus ossos se consomem. Então, muitas dessas doenças chamadas psicossomáticas, que são doenças, né, que começam no espírito, começam na alma e afetam o corpo, elas são causadas, né, elas decorrem de problemas de crises de alma, crises, né, espirituais, e muitas delas decorrentes também do que? De pecados. E nós vamos estar estudando no subtópico de número 2 agora, trazendo aos irmãos equilíbrio e saúde. Olha só o que o autor da revista nos coloca. Ó. Da mesma forma que o corpo padece por causa de disfunções da alma e do espírito, como nós já citamos aqui as doenças psicossomáticas, estes também sofrem por problemas do corpo, naturais ou não. E aqui nós estaremos falando agora sobre a língua, que é um dos membros que mais produzem angústias ao ser humano. Eu costumo dizer que são 3 coisas que não voltam. O quê? Flecha lançada, oportunidade perdida e palavra falada. Olha o que Tiago nos diz lá em Tiago capítulo 3, no versículo de número 6. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e combina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada
pelo inferno. Então, neste contexto aqui, ó, um viver santo e equilibrado requer constante vigilância e oração, preservando o corpo, a alma e o espírito de toda a espécie de males, o que inclui cuidados físicos e relacionais saudáveis. Você já parou para pensar, né? Algumas vezes nós falamos alguma coisa e aí nós pensamos, meu Deus, não deveria ter dito. E outras vezes, né, nós falamos e aí vem aquele pensamento na nossa cabeça, né? Será que eu falei ou pensei? Que Deus esteja, então, nos ajudando a vigiarmos com a nossa língua. Por quê? Porque essas crises produzidas, né, por pecados não confessados ou por palavras que foram faladas ou situações que nós não deveríamos ter exposto, né, e acabamos ali falando, muitas vezes os remédios, né, da atualidade, o que eles fazem? Eles trazem ali um alívio, mas não resolvem o problema. No máximo que eles vão fazer é trazer o quê? Um alívio a esses sintomas. Por quê? Porque o arrependimento e o abandono do pecado que são essenciais para a verdadeira cura da alma, como Paulo nos ensina em Colossenses capítulo 3, no versículo de número 8. Ó. Mas agora desposai-vos, ou seja, deixa para lá também de tudo, ó, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca, né? E ainda podemos trazer aqui ainda neste conceito aqui, irmãos, que é importante sim nós buscarmos ajuda médica, sermos diagnosticados clinicamente, mas que por mais bonzinho que o ser humano seja, por mais boa que seja a sua alma, vamos dizer assim, ele precisa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? O resumo deste tópico de número 3, ele vem trazendo, ó, o corpo, a alma e o espírito estão interligados. O equilíbrio entre essas dimensões é essencial para uma vida cristã saudável e plena diante de Deus. E a conclusão da nossa lição de hoje, ela vem enfatizando, ó, que uma correta compreensão espiritual acerca do homem, de sua constituição e propósito, é fundamental para uma vida cristã equilibrada. Mesmo as almas, como eu comentei aos irmãos, ó, mais piedosas não encontram verdadeira paz e alegria senão em Deus, o seu, ou seja, o nosso Criador, pois a alegria do Senhor, ela é a nossa força, amém? Caminhando aqui então para o nosso resumo final, né? Revisando o conteúdo que nós aprendemos na lição de hoje. Primeiro, como é conhecida a doutrina do homem no campo da teologia sistemática? Ela é conhecida como antropologia bíblica, que também é o quê? É o tema da nossa playlist. A segunda questão: a que perguntas milenares a doutrina do homem responde, ou seja, a antropologia responde? Ela responde às intrigantes e milenares perguntas: quem é o homem? De onde veio o homem? Para onde vai o homem? A terceira questão: qual o significado de tricotomia? A teologia utiliza o termo tricotomia para tratar da tríplice constituição do ser humano, o corpo, a alma e o espírito. A quarta questão que nós teremos aqui no nosso Revisando o Conteúdo: qual a distinção entre a alma dos animais e a alma do homem? A distinção entre a alma do homem e a alma do animal é evidenciada no processo criativo, procedente do sopro de Deus. A alma do homem constitui uma substância espiritual, incorpórea, invisível e imortal. E a quinta e última questão que nós estaremos trazendo aqui para fixar o nosso conhecimento é: como conceituar espírito? Bom, como citei aos irmãos durante a aula, do hebraico ruá e do grego pneuma, o espírito do homem provém de Deus e constitui sua principal dimensão. É por meio dele que mantemos nossa comunhão com o nosso Criador, o Pai dos Espíritos, e o adoramos. Amém? Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 2. Se Deus tem falado contigo através
através deste canal, divulgue, né? Fale aos seus familiares, aos seus amigos. Costumo dizer que o único objetivo deste canal é o quê? A divulgação do amor de Jesus Cristo. É o evangelizar, o ID, né? E neste trimestre nós estaremos estudando tão importante conteúdo, né? De onde o homem veio, né? Para onde o homem vai, né? Como o homem foi formado, como nós acabamos de ver. E nós estaremos estudando na segunda lição o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus, amém? Então, que Deus em Cristo Jesus continue abençoando você, continue abençoando a sua família, continue abençoando o seu trabalho e o seu ministério, amém?